Fala imparável, e se eu estou te chamando de imparável é porque você realmente é. E essa reprovação na fase da investigação social não vai ser o que vai te parar. Mesmo porque não é o primeiro obstáculo até aqui, né? Foi muita dedicação para aprovação aí na prova escrita, muitas horas de treino para aprovação no TAF, o tão temido exame psicológico e seu alto índice de reprovação, o exame médico que só até passar mesmo, até chamarem seu nome para ter certeza que deu tudo certo. E o próprio preenchimento do formulário de investigação social. São muitas dúvidas, muitos documentos, exige muito do candidato. E mais esse obstáculo agora que não vai te parar. Mas agora eu estou nessa junto com você. E primeiro neste vídeo aqui eu faço questão de agradecer a confiança no meu trabalho e no trabalho de toda a minha equipe. Você confiar o seu sonho no meu trabalho é uma responsabilidade muito grande, mas não é um peso, mas sim uma honra receber toda essa confiança. E nesse vídeo aqui eu vou trazer um conteúdo para esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir com relação ao processo, até a juntada do relatório dos motivos que ensejou a sua reprovação pela Polícia Militar. Porque vai ser neste momento que a gente vai sentar, eu vou entender a sua versão dos fatos e a gente vai traçar nossa estratégia de defesa. Mas até esse momento podem surgir algumas dúvidas e nesse vídeo aqui eu vou esclarecer. Então eu peço que você assista. Ah, Gabriela, mas eu não tô com nenhuma dúvida. Podem surgir dúvidas. Como eu sempre falo para vocês, você já passou pela frustração da reprovação. A gente está passando pela incerteza de uma ação judicial, porque eu não prometo êxito. Nem eu, nem ninguém da minha equipe, a gente não promete o êxito, porque eu não posso prometer. A gente depende da decisão de outra pessoa. O que eu consigo prometer é que eu vou estar junto de vocês e que eu e minha equipe vamos dar o nosso melhor. Mas prometer o êxito eu realmente não posso. Mas o que eu posso fazer é tornar essa caminhada o mais segura possível. Que vocês saibam, na medida do possível, os próximos passos, o que pode acontecer. Então, essa é a intenção desse vídeo aqui. Tutela antecipada. O que seria essa tutela antecipada? O pedido da tutela antecipada, quando a gente dá a entrada no processo, ela tem a intenção de recolocar o candidato no certame. Mas como advogada especialista na área, eu falo para vocês, a gente pede, depois eu vou explicar para vocês por que a gente pede. Mas em 99% dos casos, o juiz não defere essa tutela antecipada. Por quê? Em casos de reprovação de etapas anteriores, por exemplo, uma reprovação na fase do exame médico, a gente pede o retorno do candidato para o certame e o candidato retorna para o certame, realiza a fase da investigação social, espera o fim do processo para nomeação e posse, mas tem o porquê ele retornar para o certame, para realizar as demais etapas. Como a gente está falando da fase da investigação social, é uma das últimas etapas e depois, independente de qualquer coisa, é nomeação e posse, o judiciário costuma não deferir. Outra coisa com relação à tutela antecipada. Existe uma cautela do judiciário com quem eles vão colocar dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é o seu caso, eu tenho certeza, mas a gente está falando do Brasil. Um país em que o crime organizado é muito forte. Então, realmente existe essa preocupação, essa cautela por parte do judiciário. Então, eles preferem que venham os motivos de reprovação. Vindo os motivos de reprovação, aí sim pode haver qualquer decisão. Mas eles não deferem a tutela antecipada, porque próximas etapas, nomeação e posse. Então, como eu disse, existe essa cautela de quem vai ser nomeado e empossado, porque a gente está falando de um cargo para a área da segurança pública. Gabriela, e afinal, o que é essa justiça gratuita? A justiça gratuita possibilita que a gente entre com o processo, que ele tramite, que seja julgado sem pagar, sem recolher as custas judiciais. E quem é beneficiário da justiça gratuita? Os candidatos que têm um rendimento médio mensal até R$ 4.500 por mês. Por isso, para dar entrada no processo, a gente pede toda a documentação de comprovação de renda. E além da documentação de comprovação de renda, a gente pede também a declaração de hipossuficiência, que na verdade é o pedido dessa justiça gratuita. E essas custas processuais têm custo de inicial, custo de procuração, de citação, para recorrer, caso perca, tem honorários de sucumbência. Então são vários tipos de custas processuais
que a partir do momento que a gente solicita e o juiz concede essa justiça gratuita, não precisa realizar o pagamento. E o deferimento dessa justiça gratuita se dá no primeiro despacho do processo, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse primeiro despacho. O valor da causa. Gabriela, pelo amor de Deus, eu não quero dinheiro. O que é esse valor da causa aí? O juiz vai deferir, não vai deferir? Calma, que eu vou te explicar agora. O que acontece? Existe a justiça comum e com certeza, mesmo não sendo muito da área, você já ouviu falar no famoso juizado especial. E no fórum da Fazenda, que a gente entra com os processos contra a Fazenda, que é o Estado, em um fórum específico. E no Fórum da Fazenda também tem um juizado especial, mas os processos nos quais o valor da causa está abaixo de 60 salários mínimos, o processo vai para o juizado especial. E quando está acima de 60 salários mínimos, o processo vai para a Justiça Comum. Para a gente, é muito importante que esse processo vá para a Justiça Comum, para que a gente tenha maior possibilidade de produção de provas, enfim. Não vou me adentrar aqui a parte técnica para vocês, mas realmente é muito importante que esse processo tramite na Justiça Comum. E se a gente não tem nenhum valor econômico a ser discutido, esse processo vai para o juizado especial e com certeza para a gente não é interessante. Então a gente coloca esse valor de danos morais, solicitação de danos morais. E aí você, candidato, fica muito preocupado, fala, doutora, eu não quero dinheiro, o juiz vai julgar contrário só por conta disso. Mas deixa eu te explicar, os juízes já sabem disso e eles indeferem esse pedido de danos morais. Se a gente perde com relação à ação em si, o retorno para o certame, e como eu disse, os juízes sempre indeferem essa parte dos danos morais, a gente só recorre, o nosso recurso de apelação só vai tratar com relação ao retorno para o certame. Então essa discussão do valor de danos morais nem sobe, nem vai para a segunda instância. E caso a gente ganhe, quando a gente ganha o retorno, e aí quando a gente ganha o retorno, a gente sempre perde com relação aos danos morais. A gente poderia recorrer com relação aos danos morais, mas a gente não faz isso, tá? Inclusive, quando a gente ganhar lá em primeira instância, vai estar assim, ação julgada parcialmente procedente, pra gente a vitória máxima, porque é um indeferimento dos danos morais, mas o deferimento pro retorno pro certame, nomeação e posse, e é isso que a gente quer. A senha do processo. Quando a gente deu entrada no seu processo, você recebeu um protocolo. Neste protocolo tem o número do processo. Lá no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você consegue acompanhar o seu processo. Contudo, quando você joga lá o número do seu processo, vai aparecer pedindo uma senha. Eu, Gabriela, não tenho essa senha. Eu, Gabriela, tenho acesso aos processos por meio do meu login de advogado, do meu CPF e da minha senha. E aí você, candidato, cliente, pode, através do próprio site do TJ, fazer a solicitação dessa senha. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, manda mensagem lá no suporte que a gente te passa instruções de como conseguir essa senha e de como acompanhar o seu processo. Com relação ao acompanhamento do processo, Gabriela, posso acompanhar o meu processo? Sim, você pode acompanhar o seu processo, mas o que eu tenho para te falar é que ou eu, Gabriela, ou alguém da minha equipe, vamos mandar mensagem para você assim que tiver algum andamento importante. Por quê? Porque às vezes saem umas certidões lá, eu vou até tratar de algumas delas aqui nesse vídeo. Contudo, algumas coisas não são importantes. Quando for um andamento importante, a gente vai te avisar. Mas fica à vontade, você pode ir lá consultar o seu processo. O que eu falo, gente, é que assim, não é nem saudável. A gente entrou com o processo, vocês fizeram o que tinha que ser feito. Organizamos a documentação, demos entrada no processo, agora realmente é esperar vir esse relatório com os motivos de reprovação. Por quê? Porque a gente sabe que o judiciário tem a parte burocrática, tudo contra a polícia, demora um tempo. E eu vou falar dos prazos contra a polícia também daqui a pouco. Então, demora. Não adianta ficar olhando o processo todo dia. Se quiser olhar, olha uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não é saudável. Gabriela, eu quero olhar, é importante, é o meu sonho. É por isso mesmo que eu tô falando. Eu sei que é importante para você, eu sei que é o seu sonho e eu estou falando que não adianta ficar consultando o processo várias vezes por dia.
quando tiver andamento importante, ou eu ou alguém da minha equipe, vamos entrar em contato com você e te avisar. Outra coisa, o que acontece? Quando eu ou a polícia junta algum documento no processo, a intimação não é automática. Por exemplo, eu junto um documento aqui agora no processo. O juiz tem que ver e tem que despachar, tem que intimar a outra parte. Então, às vezes, a polícia junta o relatório e aí o que acontece? Você aí, que consulta o processo todo dia, você vai ver lá o relatório. Quando vocês já veem isso com antecedência, legal pra gente, a gente já começa, já marca a reunião, já começa a elaborar a defesa. Contudo, às vezes você fica assim, poxa, mas a Gabriela nem me avisou. Por quê? Não saiu o despacho do juiz intimando a gente, tá? Então, muitas vezes nessas consultas repetitivas, vocês acabam acessando informações que a gente ainda não tem. Por quê? Porque a gente não foi intimado ainda e muitas vezes vocês ficam com a impressão de que a gente não está passando as informações, mas na verdade vocês que estão se adiantando. Reforço, não tem problema, quer consultar, consulta, mas o que eu tô passando aqui para vocês é para tentar diminuir essa ansiedade aí de ficar consultando o processo, tá bom? O processo tá concluso. Pelo amor de Deus, Gabriela, o que é isso? Antes, quando os processos eram físicos, a gente costumava falar que ele estava lá na mesa do juiz, na sala do juiz. Mas o que de verdade significa quando o processo foi para a conclusão, quando ele está concluso, é quando ele vai para uma lista de julgamento. É quando ele vai para uma pauta, para uma sequência de julgamentos. A legislação prevê que depois que um processo vai para a conclusão, em no máximo 30 dias vai sair uma decisão e realmente, geralmente, é o que acontece. Podendo ter algumas exceções e quando isso acontece, a gente peticiona, a gente despacha, a gente tem nossos meios aqui para tentar acelerar quando o processo está um pouquinho travado. Mas às vezes vocês ficam preocupados, né? Ah, tá concluso, o que aconteceu? Tá lá para pauta de julgamento e dentro de algum tempo vai sair alguma decisão. O tão falado recurso administrativo. E aí, Gabriela, eu preciso ou não entrar com esse recurso administrativo? Vamos lá. O recurso administrativo, ele é um meio de você recorrer da decisão, ou seja, da reprovação na fase da investigação social, contra quem? Onde você vai fazer o protocolo desse recurso? Perante a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que eu costumo falar é, você acha que a polícia vai falar assim, não, realmente, eu errei. Esse candidato é um bom candidato e apaga. Eu não vou reprovar ele na fase da investigação social. Vou convocar ele para que seja nomeado empossado. Não, gente, a polícia não vai fazer isso, tá? Então, o recurso administrativo, eu costumo falar que ele é um recurso só para constar. Quer entrar com recurso administrativo? Pode entrar, inclusive, a gente fornece aqui uma estrutura de recurso administrativo para ajudar você a fazer o protocolo, porque só você pode fazer o protocolo, mas a gente vai te ajudar com uma estrutura para que você encaminhe esse recurso administrativo. Mas como advogado especialista na área, que já tem experiência aí, o que acontece? Vai ser publicado lá em Diário Oficial recurso administrativo, indeferido, 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 indeferido. Quer entrar? Entra. O que eu costumo falar para vocês é que não esperem, e se você está vendo esse vídeo, você não esperou. Mas eu só tô falando que não esperem o julgamento do recurso administrativo, que às vezes demora. O edital prevê 60 dias, mas às vezes demora mais que 60 dias. Já vi 70 dias para publicar o resultado do recurso administrativo. Então, você que está aqui já entrou com a ação. Quer entrar com o recurso administrativo? Que na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda dá tempo, então podemos entrar com recurso administrativo. Mas mais uma vez, como advogado especialista na área, ele não tem muita eficácia, uma vez que vai ser a própria polícia que vai julgar esse recurso. Aproveito aqui e já emendo pegar ou não pegar a ciência de itens. A ciência de itens, ela vai trazer o item no qual a sua reprovação se encaixa. Pode ajudar? Pode ajudar, talvez, você reprovou por dívida. Tudo bem, você vai saber que reprovou por dívida. Mas se você chegar lá na polícia e te falarem assim, você reprovou por omissão, aí você vai perguntar, mas o que eu omiti? A polícia não vai te falar. Então você só vai ter
ciência do real motivo que ensejou a sua reprovação por meio de uma ação judicial. Então, ter a ciência do item acaba sendo mais uma questão de curiosidade. Quando eu falo curiosidade, parece uma coisa fútil, não é? Mas, Gabriela, eu estou muito ansioso. Então, se for uma coisa para trabalhar a sua ansiedade, vai lá na polícia, pega a ciência de itens, mas muitas vezes, acaba não agregando em absolutamente nada. E se você optou por acompanhar o processo, pode aparecer lá certidão de não leitura. Expirou o prazo para consulta no processo. E aí o que acontece? Vou tentar passar de forma não técnica e bem tranquila aqui para vocês. Toda contagem de prazo contra o Estado, e quando a gente processa a Polícia Militar, a gente está processando o Estado, tanto que o advogado da polícia é o procurador do Estado. E aí o que vai acontecer? A contagem do prazo para o Estado é completamente diferente. Como vai começar o prazo para a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Só vai começar a contar depois de 10 dias. E aí você vai falar para mim, mas lá no despacho tá 15 dias. São 15 dias, Gabriela? Não são 15 dias. O tempo que vai demorar para a polícia se manifestar, especialmente com relação aos motivos da reprovação, é em média aí 60 a 70 dias. Por quê? Como eu estava falando, são 10 dias para iniciar a contagem do prazo da polícia de 15 dias. Contudo, esses 15 dias, lembrando que são úteis, não são corridos. E o prazo da polícia é sempre em dobro. Então, 15 dias úteis vezes 2 mais 10, a gente está falando aí de praticamente 2 meses. E quando a gente está falando desse prazo inicial para a apresentação do relatório, a gente tem que lembrar que tem o prazo ainda da citação, né? A polícia precisa ser citada, ela precisa ter ciência de que ela está sendo processada. Então, esse prazo que a gente passa para vocês é o conhecimento que a gente tem tanto da lei, da burocracia, como também da prática do que acontece. Então vai ser realmente o tempo que pode levar aí entre a entrada do processo e a juntada do relatório com os motivos que ensejaram a sua reprovação aí nos autos. E esse primeiro despacho do juiz, o que é o despacho do juiz? É a decisão dele. Então o que vai constar aí nesse despacho? Primeiro, a decisão da tutela antecipada, se ela concede ou não o retorno do candidato para o certame, e a gente já falou sobre isso. Segunda coisa, ela vai decidir com relação à concessão da justiça gratuita. A gente também já falou sobre isso. Essas duas decisões, a gente pode agravar, a gente pode recorrer. Como eu disse, o juiz costuma não conceder o retorno do candidato para o certame, então a gente não recorre dessa decisão. Já com relação à justiça gratuita, se a gente tiver algum problema com a justiça gratuita e a gente tiver entendimento de que o candidato se encaixa como beneficiário da justiça gratuita, a gente recorre, a gente entra com agravo de instrumento, o processo dá uma pequena travada, porque a gente precisa dessa decisão em segunda instância, mas como eu disse, é muito importante a concessão da justiça gratuita. E a última decisão que consta nesse importante despacho é a citação da polícia. Vai ser o momento que a polícia vai ser avisada que está sendo processada e vai ser aberto o prazo para a juntada da contestação. E vai ser na contestação que a polícia vai juntar um relatório com os motivos da reprovação. Nesse momento, eu ou alguém da minha equipe, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos mandar esse relatório com os motivos da reprovação. Nesse momento, a gente vai marcar uma chamada de vídeo. Se você quiser vir aqui presencial, a gente pode vir. Se você achar melhor mandar alguns áudios, a gente vai achar a melhor maneira para que eu possa entender a sua versão dos fatos e traçar a nossa estratégia de defesa. Pode ser, é muito difícil que o procurador junte a estrutura da contestação sem um relatório da polícia. Quando acontece isso, a gente só peticiona falando que está faltando os motivos, e de todo o tempo que eu trabalho especialista na área, aconteceu acho que 2 vezes só, que a polícia simplesmente não juntou o motivo. Eu acredito que realmente tenha talvez perdido o prazo. Mas depois ali a polícia acaba trazendo
o relatório no processo e aí, nesse momento, a gente vai sentar, vai entender a sua versão dos fatos, vai traçar a nossa estratégia de defesa e apresentar aí a nossa defesa. Nesse momento de traçar as estratégias de defesa, a gente conversa sobre tudo, sobre possíveis provas que a gente pode trazer, jurisprudência favorável. Você vai ver que vai ser um momento que eu vou conseguir sentar, te ouvir. E é um momento importante, porque tudo que a gente conversa agora, eu adoro conversar com vocês. Então, quem quiser me ligar, marcar uma chamada de vídeo, vai ser um prazer. Contudo, nesse momento, a gente consegue ter uma conversa mais assertiva, mais real, das possibilidades de êxito, da experiência que eu tenho. É um momento bem interessante para a gente conversar. E como eu disse, eu adoro conversar com vocês, entender a versão de vocês, fazer aí, trabalhar aí estratégia de defesa. Então, neste vídeo aqui, eu trabalhei possíveis dúvidas que possam surgir durante o processo até a juntada do relatório. Por quê? Quando for juntado o relatório e a gente sentar para conversar, eu vou passar os próximos passos. Como eu disse, você já passou pela frustração da reprovação, estamos passando pela incerteza de uma ação judicial. Então, o que eu puder fazer para tornar essa caminhada mais tranquila, eu e minha equipe vamos fazer. Os grupos. Gabriela, você não gosta de grupo? Gente, eu não tenho absolutamente nada contra grupo. Contudo, nesse caso de ação judicial, o que eu gosto de reforçar para vocês? Alguns candidatos entraram com o processo comigo, se você está assistindo esse vídeo, você confiou no meu trabalho, mas outros candidatos acabam entrando com processo com outros advogados. E aí o que acontece? Fica todo mundo mandando mensagem no grupo, mas isso, o meu aquilo, o meu aquilo. O que eu tenho para falar para você? Nós temos várias lá no fórum onde a gente dá entrada nesses processos contra a polícia. Então, cada processo cai em uma vara. Cada juiz tem um entendimento diferente. Cada processo vai tramitar em um tempo diferente. É normal que vocês façam essa comparação. Ah, mas meu amigo entrou e o dele já saiu. O motivo. Ah, porque o meu isso, o meu aquilo. Gente, como eu disse, são varas diferentes que podem ter andamentos diferentes e lá na polícia mesmo. Às vezes, dependendo da mesa que cair lá, vai ter um andamento diferente. Então, pode participar de grupo, mas o que eu falo? Tenham cuidado aí para que isso não aumente a sua ansiedade, para que essa comparação não acabe piorando essa caminhada. Mais uma vez, eu quero agradecer a confiança no meu trabalho e no da minha equipe. Tanto eu quanto a minha equipe estaremos à disposição de possíveis dúvidas que não sejam essa, que possam surgir. O relatório. Como eu vou falar com você, possivelmente, depois que você receber esse relatório, eu já quero te preparar para esse relatório. Muitas vezes esse relatório é um pouco pesado, porque a polícia tem um motivo para reprovar vocês. Contudo, ela dá uma pesada. Ela vai tentar convencer o judiciário de que o que ela está trazendo ali é suficiente para te reprovar. E muitas vezes vocês ficam chateados, se sentem a pior pessoa do mundo. Mas não sinta assim, tá? A polícia vai tentar ali convencer o judiciário da mesma forma que a gente vai também traçar a nossa estratégia de defesa e, se Deus quiser, a gente vai realmente convencer o judiciário. Mas fica tranquilo, não leva para o pessoal. É porque, como eu disse, ela vai tentar convencer o judiciário. E com relação a essa reprovação, eu sei que muitas vezes vocês se sentem mal, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? É um concurso importante, é um cargo importante, importantíssimo. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma função importantíssima. E o edital tem a finalidade de apresentar critérios para a seleção. E são importantes esses critérios, são pautados em coisas importantes. Então vamos lá, falando da reprovação especificamente na fase da investigação social que a gente está trabalhando aqui. Ela traz lá no edital vários motivos que podem ser a reprovação de vocês. E dentro desses itens, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma instituição legalista, encaixou ali, reprovou. Encaixou ali, reprovou. E quando a gente leva essa decisão para o judiciário leva outras coisas em conta. Por exemplo, qual a finalidade da fase da investigação social? Analisar conduta e idoneidade. Essa questão que a polícia está trazendo ali, fala com relação à conduta, à idoneidade?
Muitas vezes não. E é nesse momento que a gente consegue reverter a decisão. Mas o que eu quero reforçar aqui é a importância do edital. Eu sei que nesse momento pode parecer difícil para você entender, falar, poxa, mas foi injusta a minha reprovação. Concordo que muitas reprovações são injustas, mas você concorda comigo que a fase da investigação social é uma fase importante? Então vamos esperar esse relatório, vamos ver o que a polícia trouxe aí como motivo de reprovação e, como eu disse, o que eu posso garantir é que eu estarei do seu lado. Mais uma vez, obrigada pela confiança no nosso trabalho. Espero que esse bate-papo tenha solucionado algumas dúvidas e que tenham solucionado algumas dúvidas que possam surgir ou então que tenha deixado você mais seguro com relação a essa caminhada.